O Brasil parou para assistir sua ascensão. O povo o ergueu como salvador. Mas agora, diante do Supremo, ele pode acabar como réu condenado. De deputado esquecido a presidente controverso. O que foi promessa virou escândalo. O que foi fé virou moeda. E a pergunta que não cala: estamos diante de um mártir da política ou do maior engano religioso do nosso tempo? Aqui no Voz da Palavra não pedimos seu like. Nós o merecemos. Se ao final desta investigação fizer sentido para você, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos, porque a verdade não espera e você precisa ouvi-la antes que seja tarde. Jair Messias Bolsonaro foi por muitos anos apenas mais um rosto na multidão do Congresso Nacional. 7 mandatos como deputado federal. Anônimo para muitos, folclórico para outros. Um político de fala dura, sempre à margem do protagonismo, mas alimentando pacientemente uma chama que mais tarde incendiaria o país. Desde o início, Bolsonaro construiu sua imagem com tijolos de polêmica. Declarava sem medo que a ditadura militar deveria ser lembrada não pelos seus abusos, mas pela ordem e pela disciplina. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Para ele, torturadores não eram monstros, mas heróis nacionais. Palavras que chocavam a maioria, mas que encontravam eco em um público específico. Os órfãos da ditadura, os saudosos da farda, aqueles que viam na democracia um terreno de fraqueza. É aqui que entra a metáfora do soldado perdido. Bolsonaro, um capitão expulso das fileiras por insubordinação, reaparece na arena política como quem nunca deixou de marchar. Sua retórica era a continuação de um campo de batalha. Inimigos internos, desordem social, corrupção. Não eram apenas palavras, eram balas disparadas em direção à opinião pública. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 1:9 que não há nada de novo debaixo do sol. O que Bolsonaro fez foi reciclar o velho discurso do medo, do inimigo invisível, da necessidade de um homem forte para salvar a pátria. Essa narrativa já havia sido usada em Roma, no Terceiro Reich, em regimes latino-americanos. Ele apenas acendeu novamente a tocha e muitos seguiram sua chama, mas havia algo mais. Bolsonaro compreendeu como poucos o poder da polêmica. Enquanto outros deputados falavam sobre projetos de lei e discursos burocráticos, ele escolhia frases que escandalizavam, que explodiam como bombas midiáticas. O homossexualismo é comportamento. Assim, nada mais do que isso, no meu entender, e de psicólogos e de muita gente jovens importante. Bem educados não podem ser dificilmente tem esse comportamento. No meu tempo, no tempo do Moreira, ok? Do Laudívio aqui, não tinha tanta gente assim. É o comportamento, é o modismo. Os gays são apresentados com pessoas inteligentes. Então o senhor está afirmando, eu quero ouvir a doutora Érica, o senhor está afirmando que o gay é fruto de uma educação mal dada pelos pais? É uma educação frouxa no meio. A cada declaração homofóbica, machista ou autoritária, ele conquistava não apenas críticos, mas manchetes. E cada crítica se transformava em palco, cada indignação em microfone. O que parecia ser apenas mais um personagem excêntrico da política brasileira começou a se transformar em mito. Como? A resposta não está apenas na política, mas no sagrado. Em 2018, Bolsonaro se transformou no Messias político. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não foi apenas uma campanha eleitoral. Foi a construção de uma narrativa quase mística, onde o capitão se apresentou como o escolhido para salvar o Brasil. Como cristão, eu adotei uma passagem bíblica.
João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mantive essa bandeira em pé. Comecei a andar por todo o Brasil. Começamos a detectar problemas. E como resolvê-los sem dinheiro. Enquanto os velhos partidos derretiam em escândalos de corrupção, ele surgia como o outsider, o antissistema. Mas o detalhe é que Bolsonaro não era novo. Tinha quase 30 anos de Congresso. Ainda assim, conseguiu vestir a pele de profeta moderno, enviado para derrubar os gigantes da corrupção e a ameaça do socialismo. A metáfora aqui é clara. Como Davi diante de Golias, Bolsonaro se colocou como um improvável guerreiro, o pequeno que enfrentaria as forças poderosas da política tradicional. Mas ao contrário de Davi, que confiava no Deus vivo, Bolsonaro confiava em outra arma: a retórica do medo, a promessa de disciplina e a apropriação da fé como ferramenta de campanha. Redes sociais como púlpito. Sua ascensão não veio dos palanques tradicionais, mas dos grupos de WhatsApp, das lives improvisadas, dos vídeos caseiros. Foi ali que o mito nasceu. Enquanto candidatos gastavam milhões em televisão, Bolsonaro fazia transmissões com celular tremendo. Voz rouca, mas discurso afiado. Ele parecia simples, acessível, um homem do povo. E o povo acreditou. Era uma estratégia invisível, quase profética no seu efeito. Onde a mídia o criticava, ele crescia. Onde a elite zombava, ele ganhava força. Era como se cada pedra lançada contra ele se transformasse em tijolo para erguer sua imagem. O corpo ferido, a alma elevada. E então veio o episódio que selou sua campanha, a facada em Juiz de Fora. Como em uma tragédia grega, o sangue no asfalto não o derrubou, o elevou. Aquele que já era chamado de Messias, agora tinha as marcas do mártir. O corpo ferido se transformou em símbolo de sacrifício. Muitos viram ali a confirmação divina. Ele sobreviveu porque Deus o escolheu. Como Paulo, que após ser apedrejado levantou-se e continuou sua missão, Bolsonaro foi erguido pelos seus como alguém que não podia ser vencido. Mas aqui está a ironia. O sofrimento real de Cristo foi para salvar vidas, enquanto o sofrimento de Bolsonaro foi instrumentalizado para conquistar votos. O calvário do Messias foi a cruz. O calvário do mito foi a faca, transformada em combustível político. O apoio religioso. Foi nesse ponto que a engrenagem evangélica se encaixou de vez. Pastores, apóstolos e líderes religiosos abriram púlpitos para ele. Cultos onde orações se misturavam a slogans de campanha. O voto em Bolsonaro passou a ser apresentado não apenas como escolha política, mas como ato espiritual. O púlpito virou palanque. O amém virou mito. E milhões de cristãos acreditaram que estavam defendendo a fé, quando na verdade estavam defendendo um projeto político. A eleição de 2018 não foi apenas uma disputa democrática, foi um espetáculo de idolatria. Sua imagem foi esculpida não com argumentos políticos, mas com símbolos religiosos, dores pessoais e discursos inflamados contra o inimigo invisível do comunismo. E assim como em Êxodo, o povo de Israel construiu um bezerro de ouro para adorar no deserto, parte do povo brasileiro construiu um novo ídolo, não de ouro, mas de carne e sangue, com farda imaginária e discurso messiânico. Mas todo mito tem um preço. E o que parecia ser salvação em 2018 logo se transformaria em palco de escândalos, desprezo pela vida e ataques à democracia. A pergunta é: quanto custa um mito quando ele se alimenta do sangue e da fé de uma nação inteira? Quando a fé vira moeda, dizem que o ouro reflete a luz, mas e quando ele reflete apenas as trevas? Eis o dilema da fé transformada em mercado, da adoração substituída por transações. É como se o altar se tornasse balcão e o púlpito caixa registradora. O comércio da fé não é novidade, é uma ferida antiga, aberta desde os tempos bíblicos. Mas hoje a chaga sangra em alta definição.
transmitida ao vivo, monetizada em cada clique, em cada dízimo prometido como investimento celestial. E aqui surge a ironia cruel. Quanto mais se vende a bênção, menos ela parece sagrada. O que deveria ser graça se torna produto. O que deveria ser oferta espontânea se transforma em boleto espiritual. E a pergunta explode, incômoda. Será que a fé virou moeda de troca? Ou nós que a reduzimos a troco de moeda? Pense comigo. Templos majestosos erguidos, não para acolher o aflito, mas para ostentar poder. Campanhas de prosperidade que prometem mundos e fundos, enquanto o pobre continua contando moedas para comprar o pão. É o paradoxo da fé plastificada. Quanto mais se promete o céu, mais pesado fica o inferno terreno. E não me entenda mal, não se trata de demonizar a oferta, mas de denunciar o abuso. A Escritura é clara: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. O mercado da fé não sobrevive apenas porque existe quem venda. Ele floresce porque há quem compre. E aqui está o choque. Cada vez que transformamos a fé em barganha, colaboramos para que o sagrado se dissolva em cifras. E no fim, o ouro que brilha nas trevas não ilumina. Ele cega. Ele seduz com seu reflexo e esconde sua verdadeira face, a corrupção daquilo que deveria ser puro. E eu te pergunto, até quando deixaremos o sagrado ser trocado por moedas? Até quando a fé será reduzida num contrato de compra e venda? O silêncio que fica depois dessa pergunta não é vazio, é eco. É o Espírito sussurrando: não vos conformeis com este século. Há quem suba ao altar clamando jejum e renúncia, mas desça dele para contratos e acordos políticos. Há quem chore com a Bíblia na mão, mas seque as lágrimas contando cifras. É teatro de fé, e como todo teatro, precisa de maquiagem grossa para esconder as rachaduras do ator. Jesus já havia advertido contra essa encenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Mateus 23, 27. E metáfora não poderia ser mais atual. Sorrisos reluzentes no palco, mas corações apodrecidos no camarim. E o povo? O povo aplaude, porque o espetáculo é sedutor, porque a produção é impecável, porque a performance convence. Mas a pergunta precisa ecoar. Estamos buscando a verdade ou consumindo uma boa encenação? Não se engane, a liturgia da imagem é eficaz. Ela encanta, ela prende, mas como toda ilusão, cobra um preço alto. O público se acostuma à maquiagem e esquece de procurar o rosto verdadeiro por trás dela. E quando a máscara cai, o choque é devastador. E talvez seja justamente aí que resida o maior perigo, não no ator que mente, mas no público que aceita viver de ficção. Porque quando a fé se transforma em espetáculo, o próximo ato é inevitável. A plateia, já anestesiada, confunde a voz de Deus com a voz do diretor de cena. E você está disposto a continuar assistindo a esse teatro? Ou vai ter coragem de levantar-se da cadeira e sair antes do próximo ato? O altar sempre foi símbolo de entrega. Abraão ergueu um para sacrificar o filho. Elias, para confrontar os falsos profetas. O altar é o lugar onde o céu toca a terra, onde a carne é consumida para que apenas o espírito permaneça. Mas o que vemos hoje? Altares transformados em balcões de negócio. Onde antes havia fogo, agora há fumaça de holofotes. Onde antes havia sacrifício, agora há contratos, cachês e patrocínios. O altar deixou de ser ponto de encontro com Deus e virou palco de negociação com os homens. Enquanto Jesus expulsava os cambistas do templo, muitos de hoje os convidam para sentar na primeira fila. O que era escândalo virou modelo de gestão. O que era pecado virou estratégia de crescimento. O evangelho da renúncia foi substituído pelo evangelho da transação. O mais perturbador é a naturalidade com que isso acontece.
Igrejas se constroem com a mesma frieza de empresas multinacionais. Pastores se comportam como CEOs. A fé é tratada como capital simbólico que precisa ser convertido em capital financeiro. O sagrado se transforma em cifra e o altar em caixa registradora. Mas não nos enganemos. O preço desse comércio não se paga em dinheiro. Paga-se em almas desiludidas. Jovens que, ao verem a incoerência, abandonam não apenas a instituição, mas a própria fé. Famílias que, ao perceberem a manipulação, perdem a confiança não apenas no pregador, mas no evangelho em si. O estrago é espiritual, profundo, quase irreparável. E o que Deus pensa disso? As Escrituras não deixam dúvida. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E o povo sofre, mas também se cala. Aceita o teatro, paga o ingresso, financia o show. Enquanto isso, os altares seguem corrompidos, revestidos de ouro por fora, mas ocos por dentro. E se nada mudar? Se continuarmos a tratar o sagrado como mercadoria, chegaremos a um ponto sem retorno, onde já não conseguiremos distinguir o que é culto e o que é espetáculo, o que é fé e o que é marketing. E talvez já estejamos mais perto desse abismo do que ousamos admitir. E aqui está o alerta. Se continuarmos a buscar atalhos, repetiremos os erros de Israel, que trocou o Deus vivo por ídolos dourados. Mas se ouvirmos o clamor do Espírito, veremos novamente os altares sendo restaurados, não com tijolos de luxo, mas com corações quebrantados. A reconstrução começa em mim e em você. Começa quando nos recusamos a tratar a fé como moeda e voltamos a tratá-la como vida. Começa quando paramos de seguir homens e voltamos a seguir o Cordeiro. Começa quando deixamos de idolatrar o palco e voltamos a reverenciar o Calvário. Onde você tem colocado sua fé? Porque se a sua confiança está em homens, prepare-se para a queda. Se está em partidos, prepare-se para a frustração. Mas se está no Cordeiro, você jamais será confundido. A Bíblia nos lembra em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Você vai ser cúmplice do engano ou testemunha da verdade? Paulo, em Atos 20, enfrentou a oposição, sofreu, mas nunca transformou seu sofrimento em espetáculo para autopromoção. Bolsonaro inverteu essa lógica. O tribunal se torna vitrine, o julgamento se transforma em narrativa e o público cúmplice inconsciente. Cada vídeo viral de lágrimas ou oração funciona como catalisador emocional, gera empatia, fortalece a lealdade e confere aura de inocência divina. Essa estratégia não é obra do acaso, é fruto de anos de construção de imagem. Desde o deputado polêmico até o presidente, cada frase, cada escândalo, cada ato foi registrado e reprocessado para reforçar o mito. A narrativa de mártir é a última etapa de um ciclo que mistura fé, política e emoção. Um triângulo poderoso capaz de cegar, convencer e mobilizar multidões. E o efeito é devastador. Apoiadores veem o líder como escolhido, perseguido, quase santo. Críticos percebem manipulação, mas o impacto emocional muitas vezes sobrepõe a razão. Nenhum mito sobrevive sozinho. Nenhum líder se mantém no topo sem uma rede de proteção. Uma máquina silenciosa que trabalha nas sombras, garantindo influência, blindagem e sobrevivência. Bolsonaro não é exceção. Seus aliados políticos funcionam como pilares invisíveis de um templo de poder. Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Isso daqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Discretos, estratégicos, leais, incansáveis. Damares Alves, Marcos Pontes, Tereza Cristina,
Flávio Bolsonaro, cada um desempenha um papel. Uns defendem publicamente, outros articulam nos bastidores, mas todos contribuem para que a narrativa de Bolsonaro como mártir, ungido e vítima de perseguição se sustente. Uma pressão muito baixa, e aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele, conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Eu não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital, né? E não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, do que ele está passando, é a questão psicológica, o desgaste, é o massacre do dia a dia, né? É uma tensão o tempo inteiro. O 8 de janeiro é o ponto crítico dessa teia. Apesar da violência explícita da invasão ao Congresso, STF e Planalto, muitos aliados não apenas se esquivaram de críticas, mas trabalharam para desviar a atenção, minimizar danos e preservar a imagem de inocência do líder. É estratégia pura. Cada movimento calculado para manter a influência política intacta, mesmo diante de provas e acusações severas. O mundo observa e o mundo reage. Nenhum ato de liderança acontece no vácuo. A política de Bolsonaro não é apenas interna. Ela reverbera além-mar, provocando ondas que atingem corações, mentes e bolsos. Quando Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, não foi apenas uma decisão econômica. Preços despencaram, exportações foram prejudicadas, empregos ficaram sob ameaça. E aqui está a ironia. Enquanto o mito nacionalista pregava autonomia e soberania, o mundo mostrava que o Brasil não é uma ilha. Cada decisão política carregava consequências internacionais. Cada palavra do presidente repercutia em mercados e diplomacias. A fé da base interna encontrava, assim, um choque brutal com a realidade econômica. O efeito dominó era visível. Notícias sobre tarifas e conflitos comerciais se misturavam a discursos políticos, lives e mensagens evangélicas. Para muitos, a narrativa de perseguição internacional se tornou combustível para a imagem de líder injustiçado, alvo de pressões globais por ousar desafiar estruturas internacionais. A retórica política e a fé se entrelaçaram novamente. Adversários internacionais eram vistos como inimigos espirituais, barreiras econômicas como provações divinas. A Bíblia nos dá uma perspectiva sobre líderes e nações. O Senhor levanta reis e os derruba, dá sabedoria aos que governam e confunde os arrogantes. Daniel 2:21. Mas o que vemos aqui é diferente. Decisões de governo, respaldadas por retórica messiânica, geram repercussões reais, tangíveis. Um teste não apenas de fé, mas de responsabilidade e discernimento. E enquanto isso, a base segue fiel. Cada tarifa injusta ou bloqueio comercial é interpretado como mais uma prova de que a verdade está do lado do líder, que a oposição e a pressão internacional são provas da perseguição que apenas reforça o mito. Palavras são poder. No caso de Bolsonaro, suas falas se tornaram armas simbólicas, detonadores de emoção e polarização, sinais claros de uma retórica que mistura fé, provocação e poder. Não sou coveiro, uma frase curta, direta, que menospreza milhares de vidas durante a pandemia. Cada sílaba reverbera como desprezo pela morte, desafiando o senso comum e transformando tragédia em slogan político. É o paradoxo da irresponsabilidade. Minimizar a dor alheia para reforçar a imagem de força e controle. É uma gripezinha. A gripezinha se transforma em metáfora de liderança descolada da realidade, um reflexo cruel da desconexão entre poder e responsabilidade. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? A frase se transforma em eco de provocação.
como se a emoção do povo fosse obstáculo à sua narrativa de impassibilidade. Cada palavra é uma lâmina, desafia, fere, seduz. Uma ironia cruel, misturando escárnio com autoridade, quase como um sermão invertido, ungido de Deus, o ápice da construção do mito messiânico. Não é apenas declaração de aliados, é instrumento de narrativa, transformando política em espiritualidade, líder em ídolo. Cada repetição reforça a aura divina, cria devoção, constrói blindagem emocional contra críticas. É quase um encantamento coletivo. Fé misturada à política, crença e idolatria confundidas. É o poder da narrativa verbal, transformar simples palavras em símbolos, metáforas vivas que guiam crença e ação. A história que percorremos não é apenas sobre um homem, um político ou uma eleição. É sobre sistemas, decisões, manipulações e fé usada como moeda. É um retrato perturbador, quase bíblico, de quando o sagrado se confunde com poder e a devoção com lealdade cega. Idolatria política e religiosa. Um alerta: fé não deve ser instrumento de mitificação humana, desprezo pela vida. Milhares de mortes durante a pandemia foram minimizadas. Mistura de fé e violência. O 8 de janeiro de 2023 marcou um ponto sem retorno. Cristãos orando enquanto o Congresso era depredado. A fé usada como justificativa para atos antidemocráticos. Uma metáfora viva de como religião pode ser manipulada para encobrir destruição. Ataques à democracia, tentativa de golpe, disseminação de fake news, ataques constantes ao STF, elementos que mostram não apenas uma estratégia política, mas uma construção de narrativa que mistura poder, fé e manipulação emocional. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai continuar vivendo no engano ou vai buscar a verdade? O despertar está em suas mãos. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho intenso. Vimos como o poder pode se vestir de fé, como palavras podem virar armas e como narrativas cuidadosamente construídas podem confundir corações e mentes. Mas, acima de tudo, vimos que a verdade, mesmo escondida, sempre se revela para aqueles que têm coragem de olhar além do espetáculo. E aqui está a reflexão final. Quantas vezes permitimos que falsos ídolos ou mensagens distorcidas guiem nossas decisões? Quantas vezes nos esquecemos de examinar a palavra, de ouvir a voz do Espírito, de buscar discernimento em meio à tempestade de opiniões e distrações? A vida real não se constrói em palavras bonitas ou palcos reluzentes. Ela se constrói na entrega, na fidelidade e na coragem de escolher a verdade, mesmo quando custa. Agora, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Se este conteúdo tocou você, se fez você questionar, refletir ou perceber algo novo, inscreva-se no canal. Aqui no Voz da Palavra, não pedimos inscrição, mas este é o momento certo de avaliar. Se você quer continuar recebendo mensagens que desafiam, inspiram e despertam, este é o seu lugar. E se este vídeo mereceu, não esqueça de deixar o seu like. Aqui ele vale muito. Cada clique é mais do que um número. É uma demonstração de que a verdade pode ecoar mais longe, que a reflexão pode alcançar mais corações. Quero ouvir você. Deixe nos comentários suas reflexões, experiências pessoais ou sugestões de novos temas que podemos explorar. Compartilhe como este vídeo impactou sua fé, sua visão de mundo ou até mesmo seu dia a dia. Cada comentário é um testemunho, cada história é uma sementinha plantada. Não guarde essa experiência só para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que mais vidas sejam edificadas, despertas e iluminadas pela palavra. Aproveite e explore outros vídeos do canal. Temos playlists repletas de mensagens profundas e transformadoras que vão ajudá-lo a caminhar com discernimento. E se quiser continuar conectado, nos siga em nossas redes sociais.
links na descrição. E confira a loja do canal, que está com novidades e promoções preparadas para você. Cada ação é uma oportunidade de crescer, aprender e se fortalecer na fé. Lembre-se, o mundo pode tentar nos enganar, mas a verdade de Deus permanece firme. O despertar começa em você agora, neste exato momento. Que a palavra ilumine sua mente, fortaleça seu coração e transforme sua vida. E que juntos possamos continuar espalhando essa luz, construindo caminhos de verdade e esperança para todos ao nosso redor.